Estamos on the line. Só quem assistiu o filme conhece a referência. On the line. On the line. Literature without frills. Hablamos literatura sin frescura. Literatura sem frescura. Literatura e o quê? Sem frescura. Resenhas, opiniões, tretas literárias. Você está ouvindo Literatura sem frescura. Olá! Esse é Literatura Sem Frescura, o podcast que fala de livros de um jeito que você nunca ouviu. Corajosas, aventureiras, inesquecíveis, cativantes. No episódio de hoje, vamos falar sobre as personagens crianças que mais gostamos na literatura. Eu sou Luíse, do Instagram Amarela Literária, falo de Florianópolis, e para me acompanhar neste bate-papo divertido e levemente nostálgico, estão aqui as minhas parceiras de podcast. Oi, pessoal! Olá, galera, eu sou a Camila, do @Realidade Literal, sou moradora da cela de número 1 do porão da Thaís, e vamos lá falar de crianças torturadas, porque eu sou uma torturada pela Thaís. Olá, eu sou a Mai, falo aqui de Londrina, sou do Instagram @mai.books, e vamos conversar aí sobre as crianças, personagens dos livros que mais nos marcaram de alguma forma. Então, bora lá. Tô contente aí com esse tema da Luíse de hoje. Olá, pessoas. Eu sou a Thaís. A Camila fica aí falando do meu porão. Daqui um dia vai ter gente batendo aqui em casa pedindo pra eu abrir o porão. Igual aqueles loucos lá dos Estados Unidos que mandaram abrir da pizzaria. Vão achar que a Camila tá presa no meu porão de verdade. Melhor foi Agora ela e o Jonathan. Melhor foi o silêncio sepulcral depois dela falar isso. Né? É que eu tava tentando tirar o negócio do mute, a porra do microfone tá aqui na frente, eu não tava enxergando o buraco do negócio, mas criou um efeito interessante aí. 1 minuto de silêncio, aí você põe uma música de suspense, Luiz. Eu faço parte do @Realidade Literal, junto com a Camila, e hoje eu adorei o tema do nosso episódio, porque eu amo livros com crianças protagonistas. Então, bora lá falar sobre essas crianças maravilhosas da literatura. Ou não, né? Porque tem umas aí que não são muito maravilhosas. Pois é, talvez eu atualize o episódio com as melhores e piores crianças personagens, já que a gente fez uma escolha bem interessante. Mas então, para começar essa nossa conversa sobre essas nossas crianças favoritas nos livros, eu fiquei com uma vontadezinha, assim, de conhecer mais sobre como eram as minis Mai, Thaís e Camila na infância. Contem tudo. Tananana. Então, como eu disse no episódio de consumismo, uma das principais pessoas que foram para contribuir com a minha leitura foi a minha mãe. Ela lia para mim desde criança, para o meu irmão também. Só que o meu irmão foi mais para a vertente de que ele prefere livros com imagens, porque tem pouca coisa para ler. E eu virei a leitora maníaca que compra igual uma desvairada e depois ela que se vire nos 30 para ler as coisas tudo. Então, eu era o terror da Biblioteca Pública de Votuporanga, porque meu pai tinha uma loja de móveis que era assim, descendo a rua da biblioteca. E quando eu saía da escola e eu pedia para ir para a loja com ele, eu ia na biblioteca, pegava uns 15 livros, lia tudo durante a tarde e ia devolver. Eu gastei uns 15 cartão de biblioteca da minha mãe. Eu tinha uns 9 para 10. Eu li toda a parte da área infantil lá da biblioteca. Eu li tudo. Então, sempre gostei de ler. Uma coisa muito legal também é que quando eu morava em Campinas, antes de vir para Votuporanga, na minha escola, eles tinham um evento em que eles levavam a autora dos livros pra gente pedir autógrafo e pra ela falar sobre o livro. Eu tenho esse livro até hoje, que é um livro que fala sobre a história de umas formigas no formigueiro. E eu tenho o autógrafo dela. Eu achei aquilo, quando era criança, a coisa mais maravilhosa do mundo.
porque eu achava, sinceramente, porque eu gostava muito de livros, que os escritores eram as melhores pessoas, as pessoas mais famosas, as pessoas mais maravilhosas, e que nossa, tava lá, ela tava na minha escola, cara, ela ia assinar o meu livro, e foi muito emocionante pra minha cabecinha quando eu era criança. Então, acho que isso também é uma boa, que também fomentou bastante da minha leitura, que era uma escola que incentivava bastante a leitura. Então, é isso. Agora sou eu aqui, essa praça ambulante que lê livro de 800 páginas em um dia. Você vê, é uma construção de muitos anos, viu, crianças, para conseguir chegar nessa minha habilidade de hoje. Incrível a história. Adorei conhecer mais da Mini Camila. Mais sua vez. Eu fui uma criança também, assim, bem curiosa e bem assídua da biblioteca da minha escola. Eu sempre me encantei com os livros e com a disposição até dos livros na biblioteca. Eu achava aquele maravilhoso, aquele monte de coisas, né, de volumes e tudo mais. E, pelo que eu me lembre, o primeiro livro que eu li, que eu tenho uma lembrança mais vívida, foi As 7 Cidades do Arco-Íris, da Teresa Noronha. Eu lembro que me marcou bastante porque eu gostei da ideia do personagem viajar através das cores, e é um livro que fala muito sobre diversidade. E naquela época, né, eu tinha uns 10, 11 anos no máximo, e depois, quando eu montei meu Instagram literário, eu procurei esse livro na internet, achei ele em PDF e reli. E aí entendi toda essa mensagem que já passava de diversidade. Cada cidade, cada cor do arco-íris era composta por uma civilização que tinha alguma coisa que era diferente. Ou seja, né, eles não se misturavam, não tinha essa interação entre uma cor e outra, eram todos segregados. Então era, se for ver, até uma distopia com diversidade. E aí o menino que viajava, ele era o branco, e ele fez toda uma situação de unir todas essas cores. Então, me marcou bastante. Eu cheguei a escrever uma carta para Teresa Noronha, né? No livro, se eu não me engano, tinha o endereço da editora, alguma coisa assim. Nunca tive resposta. Fiquei chateada, mas esse livro, para mim, foi bem interessante. E foi o meu começo. Depois, na época da escola, ensino fundamental e médio, eu sempre também peguei os livros da biblioteca. Na época do ensino médio, eu peguei bastante livro dos clássicos, né, que eram estudados na época. Senhora, A Moreninha, 5 Minutos, enfim. Eram uns livros que tinham fininhos até, e eu falava, nossa, vou ler porque esse aqui é fininho, eu leio rápido. E nisso eu lia um, outro, e dali a um tempo eu já não me importava mais se era fino ou se não era. Um pouco do incentivo também foi da minha mãe. Minha mãe sempre foi leitora, ela nunca foi uma leitora muito voraz, né, que nem a gente faz, assim, de estar lendo um atrás do outro o tempo inteiro, assim, tá sempre buscando mais, mas sempre tiveram livros em casa e sempre tive essa visão da minha mãe deitada na cama, lendo um livro antes de dormir. E era uma coisa que é o hábito, né, gente? Tem uma frase que fala que eu acho muito legal, que é a educação ensina, o exemplo arrasta, né? Então não adianta você falar para a criança fazer uma coisa se você não faz. A criança, ela tem que te ver fazendo algo para se interessar por aquilo também. Não adianta você, lê um livro lá e você não lê nada. Então ela não vai acreditar numa coisa que é boa se você não está fazendo. E é isso, eu tenho essa trajetória de leitura como Mini Mai, lendo, e depois que tive meu filho, desde muito cedo também ele se interessou por livros, primeiro por gibis, depois mangás, HQs e livros em geral. E eu fico muito feliz com isso. Eu tento disseminar esse meu gosto, essa minha vontade de compartilhar as leituras com todos à minha volta. Ai, que linda história. Eu adorei saber isso da carta. Então era uma Mini Mai que já gostava de escrever cartas. Sempre gostei. Eu não sei, eu não lembro como começou isso, mas a minha alma retrô sempre foi de escrever cartas, diários e tudo mais, me comunicar com as pessoas da forma que, pelo menos na época, davam, né? E sim, eu gosto muito de escrever cartas e de receber cartas também, que as pessoas falam, então escreve uma carta para mim. Só que, né, não é só mandar carta, a gente gosta de receber também. Eu amei o alma retrô, pra não falar que é velha.
É que nem o apelido que a gente deu lá pra Evelyn, que é a doida do morro, foi um apelido que me deram que eu achei fofo, e aí eu gosto de usar, que eu tenho alma retrô, justamente pra dizer que eu tenho alma um pouquinho velha, mas além do velha, porque algumas coisas que eu gosto ultrapassam até a minha própria idade. Então é retrô sim, senhora. Bom, eu, pequena Thaís, desde que eu lembro que eu aprendi a ler, eu gostava de ler tudo que aparecia na minha frente. Eu lembro que eu era aquela criança, eu não sei se vocês eram assim, mas eu lia as placas, eu lia os letreiros, eu saía lendo tudo que aparecia de palavra na minha frente, eu queria ler. Eu achei a coisa mais maravilhosa do mundo saber ler o que estava escrito nos lugares. Então, assim, aprendi a ler, eu já queria ler tudo que aparecia, eu queria ler todos os livros que o professor levava a gente na biblioteca para escolher, eu já escolhia livros, saía, eu lembro de ter lido aquela coleção do Cachorrinho Samba inteira, maravilhoso, Cachorrinho Samba na cidade, na floresta, na fazenda, não sei aonde, tinha um Cachorrinho Samba em tudo que é lugar. E eu lembro também que desde muito novinha, meu pai comprava gibi pra mim. Eu amava ler gibi da Turma da Mônica. Assim, é uma das primeiras coisas que eu lembro de comprar pra ler. Eu lia muito, muito, muito. E eu não gostava dos fininhos, eu gostava daqueles almanaque grosso, que tinha bastante história pra ler. Então a pessoa sempre gostou de ler bastante. Era nesse naipe, assim, desde sempre. Eu lembro que eu li Poliana, eu tinha 8, 9 anos quando eu li Poliana a primeira vez. Enfim, eu era aquela criança que estava feliz de que a professora falava: vamos lá na biblioteca pegar livros para vocês lerem essa semana. Eu ficava feliz da vida, queria levar uns 3, 4, mas não podia, só podia levar um. Então eu sempre gostei de ler. Assim, eu era uma criança muito sozinha, porque eu sou filha única e eu não tinha primos da mesma idade. Eu nunca tive muita criança por perto, assim. Então eu ficava muito tempo lendo. Eu sempre gostei, eu sempre fui uma criança mais sozinha, mas eu não é que era um problema. Tipo, eu gostava, ficava sozinha e ficava lendo. Adorava ler, lia meus gibi, fazia as minhas coisas, tudo sozinha. E acho que vem desde essa época o meu gosto, assim, pela leitura. Eu gostava muito, eu lembro que eu adorava ler tudo que aparecia na minha frente. Assim. Mas eu não tenho nenhuma história igual a Mai, que mandou carta pra não sei quem, a Camila, que ficou feliz porque tinha uma autora lá, assim, não tem nenhuma história marcante, mas eu lembro que eu tava sempre atrás de algum livro pra ler. A biblioteca daqui de Votuporanga, a Camila também ia, mas aí eu já era um pouquinho maior, eu já ia sozinha. Ia sozinha por conta própria pra pegar livro, aí eu já era mais pré-adolescente, tipo 10, 11 anos, nessa faixa, assim. Eu já ia também pegar livro na biblioteca, enfim, sempre com o livro debaixo do braço. Legal, Thaís. Eu também me identifico aí com essa história do lendo tudo que é placa, tudo que é coisa, que é possível. Eu aprendi a ler bem cedo também, acho que eram uns 4 anos, porque fui pra escola com essa idade. E aí eu também já queria ler as coisas, ficava me achando, porque eu já sabia ler, escrever a data, os coleguinhas ainda não. Aquela péssima aluna. E sobre leituras, meus pais sempre me incentivaram também. E era minha mãe que comprava os livros e o meu pai lia pra mim. E aí, desde muito novinha, né? 3 aninhos por aí, eu lembro que meu pai já tava cansado de ler pra mim, porque ele já sabia que eu sabia decorar as histórias, né? Mas eu queria que ele lesse pra mim, 4 anos por aí também. E aí ele começava a mudar o nome das histórias. A Cinderela virava Escancarela, era tudo diferente. Os 3 porquinhos começavam a andar assim, pouco top. Então, sim, eu acho que ele me incentivou a ter bastante imaginação e também daí ler por conta própria, porque daí ele não aguentava mais ler pra mim, né? Ele não aguentava mais. Exato. E aí ele ficava mudando, daí eu dizia, não, mas não é assim. E aí ele criou um monstro, né? Né? Agora ele tem que suprir e alimentar esse monstro com estantes amarelas e ficar recebendo entregadores da Amazon de meia hora do portão. Exatamente. Inclusive, isso. Não pode nem reclamar agora. Ele faz meu assistente amarelo bem feliz agora. Criaram um monstrinho. E aí, da escola, o que eu me lembro bastante é que a 5ª série, eu tinha uma professora maravilhosa, minha 5ª e 6ª série da minha cidade natal, em Cruz Alta. E ela dava um livro por bimestre, uma coisa assim, pra gente ler e fazer o resumo e apresentar pros colegas. E aí esses livros eu tenho uma lembrança maior, assim, porque eram histórias mais desenvolvidas e tal. E até o primeiro livro que eu li nesse ano, eu até hoje não consigo lembrar que livro era, só sei que eu amei muito, e era um livro de fantasia. Uma história muito legal, assim, mas eu não faço ideia o nome do livro. Mas sempre tive, então, essa relação com os livros, desde que era pequena também era uma criança mais na minha, não gostava de brincar fora, na rua, preferia ficar em casa quietinha e lendo.
Então, muito legal conhecer a história de vocês também. Espero que nossos ouvintes tenham gostado de saber mais sobre a gente quando era criança. Então, agora vamos para a pergunta, para as indicações. Qual é o primeiro livro que vocês pensaram para o tema de hoje? E aquela criança da literatura que é inesquecível para vocês? Eu já vou começar me explicando que eu não li muitos livros com crianças protagonistas e que esse em específico eu gostei bastante porque eu achei muito fofo, muito engraçado. Ele aparece em um dos livros da Nora Roberts, da série Mortal. É o livro Estranheza Mortal, que aparece... Esse menino ele já apareceu num livro anterior. Eu não lembro qual especificamente agora. Mas eu achei muito engraçadinho porque ele vende as coisinhas dele na rua. Aí ele foi pedir ajuda da Ivy porque tinha gente roubando os possíveis clientes dele. E ele estava sendo lesado e que ele achava o cúmulo as pessoas roubarem. Então ele foi lá, adulou ela, falando que ela era a melhor policial, a mais badass e não sei o quê. Aí ela foi lá ajudar ele. E ele criou toda lá a situação, apontou, mostrou pra ela o que estava acontecendo. E ela é durona, né? Mas ela se apaixonou da forma dela, né, por esse menininho, porque ele lembra muito o marido dela. Que foi assim que ele também começou, só que ele começou de uma forma errada, ele começou realmente roubando. Mas eu achei muito fofo, porque ele super adula ela e ele fica, não... Aí ele vai contar pra avó dele o que ele fez. Não, porque você lembra que eu falei que tinha aqueles caras roubando? Eu chamei a tenente, ela foi lá e ela pegou eles e agora eu vou conseguir vender minhas coisas. É muito fofo, muito mesmo. Então essa é a minha primeira cria. Eu amo essas crianças, gente, essas crianças espertas. Eu não dou conta, é por isso que eu gosto tanto de criança em história. Eu já me diverti muito com essa cria aí da Camila. É engraçado, porque às vezes eu acho que tem umas crianças que são espertas demais para a idade delas. E aí tem umas que eu pensei, só tinha 6 anos, já faz umas perguntas meio capciosas, assim, mas se a gente for ver na realidade, as crianças elas são espertas, elas sabem o que está ao redor, a gente que acha que elas não estão prestando atenção nas coisas. O mais engraçado era ele tentando falar todo adulto sobre o que aconteceu, só que falando as palavras tudo errada. Aí a avó dele corrigindo ele, falando os tempos verbal errado, aí você fica... Ai, gente, que criancinha, deixa eu apertar esse capetinho aqui. Então é isso. Adorei. Então, a minha personagem favorita, marcante, não sei dizer, ela tem uma profundidade tão grande que eu acho que ela é tudo, né? Ela é maravilhosa. Eu acho que muitas pessoas que leram esse livro, esses 2 livros, é uma duologia, concordam comigo. É a Ada, ou Ada, em inglês. Ela é a personagem principal dos livros A Guerra que Salvou a Minha Vida e A Guerra que Me Ensinou a Viver, que é uma continuação. Então, é uma personagem completamente complexa e complexada, porque ela tem uma deficiência no pé, que ela chama de pé torto, e ela vive isolada no apartamento minúsculo, na casa dela, vendo as crianças brincarem na rua, no quintal, na praça, inclusive o irmão mais novo dela, que ela adora de paixão, ela defende e ama esse irmão com todas as forças, mas ela não pode sair porque ela tem essa deficiência e a mãe dela faz questão de lembrá-la disso e tem vergonha do pé dela, enfim, ela tem todo um complexo mesmo interno. E nesse livro ela vai passar por algumas situações que vão trazer um pouquinho mais de serenidade para a vida dela e ela acaba ficando meio chucra diante das situações, meio incrédula das relações de amor e carinho entre as pessoas, porque ela não teve isso dentro de casa. Então, assim, é um livro que aborda o tema da Segunda Guerra Mundial, que é o tema mais, como eu posso dizer, mais explorado no uso de personagens infantis, eu diria, porque eles trazem essa visão singela, ingênua e pura do que aconteceu na guerra, das dificuldades e tudo mais, só que a guerra, nesse caso, ela acaba ficando como pano de fundo, porque realmente o intuito da autora, nesse caso, foi abordar as relações de afeto que essa menina, essa personagem de aproximadamente 10 anos, porque ela não tem certeza da idade dela,
sofre diante dos maus tratos da mãe, do isolamento dentro do apartamento e da devoção que ela tem pelo irmão mais novo, que, no caso, como sugere o nome do livro, a guerra vai salvar a vida dela. Então, inclusive, no segundo livro, que é A Guerra que Me Ensinou a Viver, ela também lida com umas questões de desconfiança, ela tem dificuldade em acreditar nas pessoas e nas relações, como eu disse anteriormente. E tem uma frase que ela cita que me marcou bastante, que ela diz que há coisas piores do que as bombas. E aí ela diz que a bomba não é tão ruim, o que é ruim é a vida que ela vivia e que ela começa a descobrir a partir do momento em que a invasão de Hitler a Londres a faz, né, junto com o irmão, se refugiar no campo, no interior do país, e onde ela acaba experienciando situações em que vão trazer um pouco mais de felicidade para a vida dela. E aí eu cito aqui uma parte, que esse livro é tão maravilhoso, que eu não vou deixar de pôr uma citação rapidinho. Ela diz: "Dei a mão a ela. Um novo e desconhecido sentimento me preencheu. Parecia o mar, a luz do sol, os cavalos. Parecia amor. Vasculhei minhas ideias e encontrei o nome. Felicidade." É maravilhoso. Ela realmente não conhece esses sentimentos e ela vai descobrindo aos poucos, e é um livro extremamente tocante e eu recomendo os dois. A Guerra que Salvou a Minha Vida e A Guerra que Me Ensinou a Viver, Ada, ou Ada, personagem infantil aí mais marcante para mim nos últimos tempos. Eu não sei porque que eu não li o segundo livro ainda. Ah, Tem tanta coisa pra ler. Eu vou ler sim, mas você fala assim, eu já começo a ficar aqui toda emotiva, porque ela realmente é uma personagem muito... Ai, dá vontade de catar e levar ela pra casa e falar: não, filha, vem cá, vai ficar tudo bem. Porque a desgraçada daquela maldita, daquela demônia da mãe dela... Ai, que ódio daquela mulher, gente. Olha, eu não desejo mal pra personagem, mas pra aquela lá eu desejo... É difícil. E Nossa, assim, gente, não é uma coisa de maus tratos de leve, não. A mulher, ela é maus tratos fisicamente, psicologicamente ela aprende a anula menina dentro de completamente a filha. casa. E, meu Deus, assim, é de dar raiva, assim, de causar indignação. E aí, é muito louco, porque por conta da guerra, ela vai ter que ir para uma casa com uma mulher que ela nunca viu, e aí, a partir daí que ela começa a descobrir como que a vida pode ser boa também, sabe? Que ela pode sair, que ela pode andar a cavalo, que ela pode fazer outras coisas. Ela é muito fofa! Ai, a relação dela com... O primeiro amigo dela, na verdade, é um cavalo, que ela tem essa aproximação, e ela eu não lembrava que era um pônei. Mas ela tem essa relação com esse pônei, e ela descobre que pode montar e andar para cima e para baixo e ser livre, né, sem o julgamento e olhar de outras pessoas, ou principalmente da mãe dela. É maravilhoso. Ai, é muito lindo mesmo. Deixa eu só dizer aqui, né, que eu falei o nome dos livros. A autora é a Kimberly Brubaker Bradley. É o trava-língua. É o trava-língua mesmo, é Kimberly Brubaker Bradley. Quem tiver interessado aí, foi lançado pela Dark Side, são 2 livros. Fiquei morrendo de vontade de ler esse livro. Você já tinha comentado, acho que uma vez ou outra, né, no nosso podcast. Tô bem afim. E eu nunca tinha ouvido falar deles até vocês comentarem. Eu fiquei por fora assim, dessa. O mais legal é porque, assim, o que eu gosto muito nesses livros com criança é que tem 2 jeitos. Ou a pessoa vai escrever e vai cagar, porque vai escrever uma criança que não faz nem sentido, ou ela vai realmente conseguir construir uma criança, tipo, com pensamento de criança e com visão de criança, que é aquilo que te conquista, sabe? Porque criança tem aquela inocência, não é ingenuidade, tem aquela sagacidade que criança tem também, que às vezes a gente não tem mais, sabe? Um jeito diferente de ver. E assim, a Ada, ela tem... A autora, ela foi muito acertada, porque você vê que é uma criança que ela não entende, e ela fica muito arredia, porque ela só recebeu a vida inteira coisas ruins. Pela escrita da autora, você entra na cabeça dela e ela tá sentindo, não tô entendendo. Tipo assim, ela não entende o que são as coisas boas, ela não entende o que tá acontecendo, sabe? É muito bem, acho que foi muito bem acertado isso. Sabe qual que é o pior medo dela? O castigo que a mãe dela dá é de colocar ela debaixo da pia, no escuro, porque ela tem medo de barata. Nossa. Pois é. E a mãe dela tranca ela. É triste demais. É terrível. Meu É Deus. terrível.
É um negócio psicológico nervoso, então, que nem do último episódio, a gente comentou que eu gosto de sofrer, ou ver o sofrimento, mas são coisas que me marcam, gente. É coisa que você tem que parar e pensar. Assim, gente, tem gente em sofrimento no mundo e a gente precisa olhar para essas pessoas. E tem criança sofrendo. E é bem legal você entrar. Legal assim, é triste você entrar na cabeça de uma criança e pensar o que uma criança pensa quando ela é tão maltratada. Mas depois fica tudo bem. Então, gente, só um pequeno adendo, já que a gente está falando do livro que se passa durante a Segunda Guerra, né? Pequeno adendo para fazer uma menção honrosa única aqui à Menina que Roubava Livros, porque todos nós 4 lemos esse livro e adoramos e amamos, só que já falamos bastante sobre ele, então talvez ele não seja mencionado aqui antes, mas fica aqui a menção honrosa. Nem precisa falar mais nada sobre ele, que a gente já falou bastante. A gente não podia deixar de citá-lo, pelo menos, né? Porque também tem a personagem, a Liesel Meminger, que também ela é icônica, mas como a gente já falou bastante dele, fica só na citação mesmo. A Menina que Roubava Livros, do Marcos Zusak. E se você não leu, leia. Só esse recado. Você tá fazendo da vida se você não leu Menina que Roubava Livros. Bom, a primeira criança que eu pensei não tinha como ser diferente foi a Scout. Esse é o apelido dela. Eu nem lembro o nome dela, porque eu só lembro que ela é Scout. 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 Eu tô no Brasil, vou dar uma de Camila aqui. É porque no filme fala Scout, então eu sei que eles falam de escoteiro. Ela é escoteira, é o apelido dela. De O Sol é para Todos, da Harper Lee, que é uma criança bem marcante e bem comum, porque ela é muito inteligente, ela é muito sagaz, ela é muito curiosa, ela é muito terrível, ela é muitas coisas. Vou ler um pouquinho aqui sobre as características da Scout. Foda-se. Ela é uma menina incomum, tanto em suas próprias qualidades quanto em sua posição social. Ela é extraordinariamente inteligente, aprende a ler antes de começar a escola, igual a Louise, que aprendeu a ler cedo e ficou passando inveja nos colegas. Excepcionalmente confiante, ela luta com o menino sem medo, ela é terrível, você tá falando que ela é terrível. E excepcionalmente atenciosa, porque ela se preocupa com a bondade e o mal essenciais da humanidade, e excepcionalmente boa, ela sempre age com as melhores intenções. Ou seja, em termos de identidade social, ela é incomum por ser uma moleca no mundo sulista de Maycomb. Porque essa história ela se passa no sul dos Estados Unidos, num momento bem tenso. Todo mundo sabe que o sul dos Estados Unidos é totalmente preconceituoso, questões raciais até hoje. E na década de 20, se eu não me engano, que é quando eu se passa o livro, era muito pior. E você rapidamente percebe, quando você está lendo esse livro, que ela é assim porque ela é filha de quem ela é filha. Porque ela é filha do Atticus, que é um dos melhores personagens já criados, porque ele é totalmente fora da sua época, ele mora lá no sul, onde as pessoas julgam as pessoas pelo tom da pele, e ele está defendendo, durante a história do livro, um homem negro que foi acusado injustamente de estuprar uma mulher. Então você percebe que a Scout ela é super inteligente, assim, ela é super sagaz, ela entende dessas coisas que outras crianças não entenderiam, porque ela é filha de quem ela é filha, porque o pai dela é uma pessoa totalmente atípica, uma pessoa totalmente evoluída e maravilhosa, entende? Então, você começa a ler e você fala, gente, essa criança é muito inteligente, mas aí você entende que ela é muito terrível e inteligente porque ela é criada pelo pai que ela é criada, porque se fosse criada por outra pessoa, ela não seria assim. Ela é muito maravilhosa, gente, eu amei essa criança, um dos livros, pra mim, assim, é o melhor livro escrito pela perspectiva de uma criança que eu já li. Realmente, Thaís, eu li ano passado esse livro e é muito maravilhoso tudo, né? E é incrível a gente pensar também sobre o... Eu acho que a gente não vê tanto na literatura, assim, boas histórias familiares, né? Dessa relação entre pais e filhos, porque geralmente o que a gente vê são histórias mais conturbadas, ou de relações inexistentes, né? Ou então algum com vários traumas, como foi o caso da Ada, né? Que a Mai comentou, né? E aí a gente vê uma história familiar que é bem bonita, assim, mesmo naquela época, né? Você pensando no contexto social e tal. E ele não, ali é um pai que cuida bem de seus filhos, e mesmo estando sozinho, né? Porque elas não têm mãe, né? As crianças. Mas mesmo assim ele cria muito bem esses filhos, dá atenção a eles. E também ele acredita na individualidade, né? Tanto da Scout quanto do irmão dela.
e deixa eles agirem por conta própria, né? Que depois eles vejam que estão errados e tal, mas ele deixa eles agirem, né? Tem essa liberdade também para cometer os erros. Eu acho bem incrível esse livro. Evoluído, né, gente? Fala a verdade. Mas é realmente isso. Sem contar que ele passa os valores certos para as crianças, né? Enquanto tá todo mundo, Sim, né? é isso que eu ia dizer. Ele é muito ético, né, com as coisas, e ele é um cara muito respeitado na cidade, e aí ele se sente na obrigação de defender, né, de fazer a defesa desse réu, no caso, justamente por esse sentimento progressista, eu poderia dizer, de pensamento mais progressivo diante do racismo na época, e também ter esse pensamento mais ético mesmo, de saber qual que é o dever dele, qual que é a obrigação como profissional, como advogado, no caso. É maravilhoso, assim, a relação mesmo, os diálogos, as conversas que ele tem com a Scout, eu acho também fenomenal. Então, e aí ela começa a perceber, porque ela não é tonta, ela começa a perceber os tratamentos, ela começa a perceber as coisas mudando em relação ao pai dela, e como ele vai levando para ela essa situação é muito legal, porque ela vai entendendo, e você vai entendendo junto com ela o que é que tá acontecendo, porque no começo ela fica perdida, tenta ver uma criança vendo, criança não tem maldade, criança não tem preconceito, elas assimilam o preconceito dos pais, né, das pessoas mais velhas que estão ao redor dela, e ela como não tem, porque o pai dela não tem, ela começa a ficar perdida, gente, o que está acontecendo aqui? E aí o pai dela vai explicando, e ela vai entendendo de uma forma totalmente... Você vê as outras crianças preconceituosas perto dela, mas é muito legal, assim, eu acho que é uma... pra mim foi a criança, assim, que eu me lembrei primeiro, porque eu acho que foi a que mais me marcou. Adorei, eu sabia que alguém ia falar esse livro aqui, fiquei tranquila. Não tem como. Sim. Mas já em meu caso, as crianças que eu não poderia deixar de falar são de Harry Potter, porque, né, vamos esquecer que foi a J.K. Rowling que escreveu esse livro. Focar nas crianças, então, desde o primeiro, a gente acompanha, né, na série toda o crescimento, então a gente vê Harry, Hermione e Rony, né, desde bem crianças, com 11 anos, os três, e aí a gente vai acompanhando todo o amadurecimento deles e tal, então é muito incrível acompanhar tudo isso. E, gente, como eu sofro, esses tempos eu reli a Pedra Filosofal, como eu sofro com o Harry sendo também maltratado pelaquela família dos tios dele e vivendo no armário embaixo da escada. Tipo, é muito louco, assim. E também tem várias relações de amizade, de coragem. Também são crianças que não são fáceis, porque eles iam atrás de treta naquela escola, hein, minha gente? Todas as outras crianças vivendo bem lá em Hogwarts. Eles eram lá atrás das tretas todas, né? Tudo ganha neles. Até tem uma parte engraçada. As crianças pentelha, né? Tipo pentelho curioso, não tem o que fazer na vida, fica xeretando. Exato, mas tem uma parte engraçada que lá no 6º livro, no Enigma do Príncipe, acontece uma situação lá que, tipo, eles não estavam envolvidos, mas do nada se envolveram no negócio, que é uma menina que passa mal, envenenada, e aí a professora McGonagall pergunta pra eles por que vocês três sempre estão envolvidos nas tretas, né? Tipo, nas coisas que acontecem. E daí o Rony, professora, faz anos que me pergunta a mesma coisa. Do Rony, ele vai porque ele vai na onda do Harry, né? É o Harry que tá se enfiando. Coitado. Sim. O Harry é né? No olho do furacão, né? E eles só vão junto, mas é muito incrível. E eu gosto muito, e a gente só vê praticamente esses personagens crianças, né? Com algumas interações com os adultos, que são importantes ali pra aquela história, como Dumbledore ou Hagrid e tal, mas o foco ali estão mais nas crianças que desenrolam tudo, né? Principalmente nos três, nos protagonistas. Principalmente a Hermione, né, na verdade, porque deveria ser a Hermione e as coisas todas que acontecem no livro, porque isso, a Hermione salvando todo mundo. Se não tivesse a Hermione, o Harry tinha morrido no primeiro livro. Exatamente. Então, se for citar uma criança aqui, vamos falar da Hermione, por favor. Como o Rony fala no 7º livro pro Harry, não, a gente não pode, tu tá doido que ia sair sem Hermione? A gente ia morrer em 5 minutos. Exatamente isso. Aí, ó, o segundo menino sensato. Agora o Harry Potter ficou em 3º lugar como o bobinho da parada. O Harry é o trouxa que se enfia em todas as tretas. Ele que traz todas as confusões, né? Mas eu amo os três, gente. Eu gosto muito deles.
E nessa minha releitura que estou fazendo, estou amando cada vez mais a Gina Weasley. E eu gostaria de conhecer muito mais sobre ela, porque ela é outra personagem feminina ali, extremamente forte. E em Câmara Secreta, meu Deus, como sofre aquela menina e ninguém nota. Fiquei com muito dó dela. Fiquei com vontade de adotar o Harry e a Gina. Então, porque a Gina, no caso, no filme, ela não aparece muito, né? Então, acho que no livro deve desenvolver mais o desaparecimento dela na hora que acontece a câmara lá e tudo mais, né? Mas é muito sutil, é bem engraçado, porque agora a gente lê, né, com mais calma e mais velho também, você vai percebendo as sutilezas, né? Mas é porque é tipo uma frase, ou era assim, a Gina tá sempre com o olho vermelho, é você, Rony, ela acha que você vai ser expulso, essas coisas, mas era ela que tava, tipo, chorando sempre, apavorada sempre com tudo que tava acontecendo com ela, mas também não é tão explícito assim, mais, tipo, como no livro, assim, é umas coisas que você se percebe se faz uma leitura mais atenta, e aí como eu tava com esse objetivo mesmo, e até porque eu já gostava da Gina e pensava que ela não era tão explorada, assim, na história, né, mas talvez se a gente faz essas leituras mais atenta, consegue perceber esses detalhes, assim. Mas é muito bacana. E é muito legal também revisitar, né, esses personagens que marcam, porque no caso de Harry Potter, eu não cheguei a ler na minha infância, eu li na minha... Quantos anos você tinha? 16? É adolescente, aborrecente. 14, 15, Aborrecente. Então já é adolescente, porque até 14 anos é pré-adolescente. Ah, tá. Então era adolescente, gente. Então eu li o Harry Potter quando eu era adolescente e então não é uma leitura de infância minha, porque eu demorei pra ler. Mas mesmo assim é bem nostálgico e dá muito quentinho no coração revisitar esses personagens crianças tão queridos pra mim. Eu nunca li. Eu li só primeiro, e aí eles eram crianças mesmo daí. Quarto, quinto. Nossa, que não aleatório. Não, é porque eu tinha visto os filmes, aí eu tinha parado até o quarto ou quinto filme, aí eu li o próximo livro pra saber o resto da história. Tipo, emprestado de uma amiga, só esse que eu li. Um livro só, bem na época, assim. Também era pré-adolescente, devia ter uns 12 anos. Mas, não, porque eu tinha a idade do Harry. Então, 11. Depende de quanto. Depende do livro, depende do filme. Uns 12, 13 anos no máximo. Mas, assim, é uma história que marcou, né? Muita gente cresceu. Pena que a J.K. é uma idiota. Ai, mas as crianças são maravilhosas mesmo. O Rony, pra mim, é o melhor, coitado. Ele só se ferra, só porque ele é amigo. Só que ele é amigo, né? Porque ele não deixa do Harry de jeito nenhum. Tipo, o Harry só leva ele pras confusões e ele não abandona. Ele é muito fiel. Eu amo a murta que geme. Eu não ia esperar que você me conhecesse. Quem iria falar de uma murta feia, chorona e que geme? É claro. Coitada. Aí, uma das minhas personagens favoritas de Harry Potter é a Luna. Luna Lovegood. Amo ela. Ela é também voada. Gosto. Piruta. Ela é voada. Das minhas. Bem doidinha. A gente mudou o nosso episódio para Harry Potter? É Harry Potter. É que ela tava... Olha, a Luísa falou de Harry Potter. Olha, então vamos dar seguimento aqui. Eu quero saber qual personagem... Ah, tá. Eu perdi. O que eu quero saber? Não sei o que eu quero saber. Perdi, tô confusa. Não sei ler. Não sei ler, que eu fiz uma pergunta meio complexa aqui. Então, já que a gente tá falando sobre personagens tão queridos pra gente, eu quero saber de vocês. O que a personagem infantil tem que ter para cativar o coraçãozinho de vossas senhorias? Olha, eu acho que pra mim tem que ser uma junção. Eu gosto dessa questão da criança ter a inocência. Não é inocência. Tem um pouco de inocência, mas aquela questão de não ter maldade, sabe? De não ter a malícia que os adultos têm. Então eu acho muito mais engraçado, muito mais divertido ou muito mais profundo, emocionante, dependendo do teor do livro, quando uma criança conta justamente por isso, porque ela conta sem essa malícia que o adulto tem. Então é uma história muito mais genuína, sabe? Se o autor consegue fazer exatamente como seria a visão de uma criança. A maioria dos livros que eu li conseguiu. Acho que eu não li nenhum assim que eu falei, isso aqui tá esquisito dessa criança. Acho que todos que eu li foram iguais e eu gosto muito quando é assim. Quando você percebe que a criança, ela entende, ela tem a sagacidade de entender o que tá acontecendo, mas ela vê com um olhar infantil que não tem a malícia que o adulto tem, sabe? Então eu gosto disso muito. E eu gosto de criança inteligente também. Essas crianças inteligentes, terrível, que entende as coisas, que tem umas sacadas boas, assim, que você morre de dar risada com a gente. Como que essa criança percebeu isso? Aquelas crianças que na vida real que vem te perguntar umas coisas que você fica, meu Deus, moleque, de onde você tirou isso?
Eu amo, adoro. Eu acho que pra mim é isso que criança tem que ter numa história pra me cativar. Assim. Muito legal. Eu também gosto de crianças que são muito inteligentes e também aquelas que são bem corajosas, assim. E eu tava pensando que a maioria das personagens crianças que eu leio é relacionada à fantasia, né? Porque tá um boom aí de livros de fantasia com personagens crianças. Então, uma das características também que eu acho que porque personagens crianças são tão presentes em livros de fantasia é porque justamente elas têm essa habilidade, de modo geral, de acreditar, né, nas coisas fantásticas, acreditar mais no que acontece de diferente no mundo. Então, eu gosto bastante dessa possibilidade assim que os autores veem nas crianças de explorarem esses mundos novos e também através desses olhos infantis que também veem tudo com maravilhamento, assim. Então eu acho muito bacana isso e por isso que eu também gosto bastante de personagens crianças e claro, quando são bem construídos, como a Thaís falou, né, quando não fica aquela coisa meio estranha assim de você não acreditar muito naquilo, né? Mas tá aí um livro que, por exemplo, exemplifica bem o que eu tava falando, é Crianças Peculiares, que é o lar da senhorita Peregrine lá e tal, que tem uma criança, a princípio ela tava no mundo normal da gente, né? E aí ela vai ver coisas diferentes e tal, e todo mundo acha que ele tá doido, né? Tá louco. E, na verdade, ele continua acreditando naquilo até encontrar essas crianças peculiares também. Então, eu acho que ele exemplifica bem esse livro. Isso que eu gosto nas personagens infantis. Aproveitando isso que você está falando de acreditar no mundo, né? Eu acho que traz um pouco de filosofia e me lembrou o Mundo de Sofia, que tem uma fala, né, uma citação lá que fala justamente isso, que as crianças não perderam a capacidade de se admirar com as coisas do mundo ainda, e nós adultos já esquecemos isso há muito tempo. Tem uma fala lá, parafraseando aí, mais ou menos, é isso que se diz lá. E aí, nessa sua fala de acreditar no mundo fantasioso ou não em que está, e não ficar tão apavorado ou deslumbrado demais, e simplesmente vivenciar aquilo como uma coisa normal até, me lembrou bastante essa questão do Mundo de Sofia, então fica aí mais uma menção honrosa, porque é uma personagem também que é criança. Menção honrosa, O Mundo de Sofia, do Jostein Gaarder. Muito legal. Aproveitando a deixa das meninas aí sobre a característica do personagem infantil que elas mais gostam, eu acho que é mais ou menos por aí também. Eu gosto de crianças que são espertas, sagazes, né? Elas conseguem desvendar as coisas porque elas têm esse olhar mais, não vou dizer aguçado, é amplo talvez, né? Sem preconceitos, sem aquele, não é fechadinho no mundo como nós adultos, como eu acabei de dizer. E tem o coração puro. Eu gosto de crianças que têm o coração puro, essa inocência de pureza, de ser bom, de acreditar e disseminar coisas boas, mas ao mesmo tempo tá esperto, tá ligado no que está acontecendo e tá entendendo a situação em que ela está envolvida. Então acho que meio que, com outras palavras, eu acabei falando o que as meninas falaram aí também. Eu, diferentemente da Thaís aí, que falou que acho que não pegou uma criança meio estranha, eu já peguei, eu não vou lembrar agora exatamente quando, qual livro foi, mas eu já senti algumas estranhezas em construções de personagens infantis em que talvez a idade que colocaram para a criança talvez tenha sido abaixo do que realmente ela estava desenvolvendo como personagem ali. Não sei se me fiz entender, mas deu a impressão que ela era muito esperta para a idade dela, em algumas situações. Não lembra de Príncipe dos Espinhos? Esse foi um que eu não comprei, Príncipe dos Espinhos, porque exato, ele, sei lá, tem 9 anos e mata meio mundo, assim. Já tem, meio... exato, esse é um exemplo bem lembrado. Então, assim, umas coisas em que as crianças estão envolvidas que meio que forçam um pouco a barra. Então, eu já tive aí 1 ou 2, no máximo 3 situações em que eu tive esse pequeno estranhamento, mas, no geral, eu acho que quando se fala em criança, tem que ter esse tato mesmo de entender o que elas estão... Justamente. Bom, o que elas vão contribuir ali na história e como elas vão fazer isso sem estereotipar demais. Eu acho que é isso que me envolve mais nos personagens infantis. Não tenho o que falar, não. Realmente é isso. A criança, para ela ser inserida na história, ela tem que ser bem construída. E eu me apaixono do agente do caos até a fofinha de lacinho.
se for bem colocado na história. Mas tem isso também. 2 coisas que eu odeio são crianças mimadas, que aí é só pra passar raiva. Nossa, vontade de entrar no livro e estrangular aquela Mas isso aí é na criança. vida real também. A gente tem vontade de estrangular a criança mimada na vida real. Esse é o Nós somos problema, é que a livro vida não. real, e a gente pode fazer isso. É. Nos livros a gente só tem ódio. E na vida real, como é que faz? Ah, mas você vai estrangular a Dá criança. arsênico pra elas. Mano, eu tô imaginando a Mai naquelas propagandas bem antigas, com aqueles terninho, colar de pérolas, e ela servindo o jantar da família, aí volta a propaganda. Como tem perigo gostoso. Estão te irritando? Dê arsênico. Dê horror. entendeu? Aí Pacotinho de o marido sazon, e né? a criança com a cabeça dentro do prato de sopa, sabe? Morto. É isso que eu imagino quando ela fala Que isso. horror! Ai, Gente, essa olha, imaginação da Camila. mas ó, em minha defesa, meu filho fez 21 anos no último dia 14 de E março. ele tá bem. Ele tá bem, saudável, tá? Pequenas Não tem nada que sequelas, aconteceu com mas tá ele. tudo de boa. Não, ele tá Alguns bem traumas. inteligente. Bastante saúde, bonito. Ainda. Ele não tem nada de errado com meu filho, tá, gente? Só quem vai poder Eu atestar fui- isso é a psicóloga dele. Quero falar nada É não, hein? bonito, Luiz. Aquele momento, Luiz, é bonito, filho dela, Luiz? Sim. Legal. Lindo, meu filho. Puxou pela mãe, Inteligente né, Mai? e bondoso, exatamente. Puxou pra mim. E outra, por quê? Porque eu criei e falei, moleque, é assim que faz. E aí, entendeu? Eu fui uma boa mãe. Não precisei usar Moleque, arsênico. é assim que faz se não te dou arsênico. Ai, foco, volta no foco. A Isaíra lá da escola. A minha mãe falou que se eu não me comportar, ela me dá arsênico. Não, Gente. mas criança mimada é fogo. E dá vontade, na verdade, de não matar nem a criança. Dá vontade de matar os pais que deixam a criança ser desse jeito. Sim. Não, e outra criança que eu também não suporto é quando o escritor, eu acho que, sei lá, ele deve estar viajando de LSD ou alguma coisa assim, que ele, tipo, coloca uma criança de 2 anos falando sentenças completas, conjugando o verbo certinho, Isso. como se ela fosse um adulto de 30, se fica assim. Ah, vá pra puta que pariu, que nem Einstein devia estar falando assim. Ah, vá, só. Dá ódio, dá raiva. Só a Renesmee de Amanhecer da saga Crepúsculo. Ai, meu Deus. Com aqueles efeitos especiais maravilhosos. Nossa E Senhora. as frases completas. Não, aí aquilo já é outro caos, entendeu? Já é outro caos. Ah, só retomando ali o que eu falei, é que eu esqueci de falar que eu não gosto de criança entrona, sabe? Que fica se intrometendo na conversa dos outros. E aí, é tudo o contrário do que eu era, porque eu era uma criança entrona e respondona e bocuda. Eu não gosto de crianças assim, obrigada. Só. Enfim, só é se eu hipocrisia. quiser. Mas pelo menos eu tô falando a real. Eu fui uma criança assim. Aí, hoje em dia eu entendo o quão insuportável é um trem tipo desse, assim. Que Gente, fica se eu intrometendo era na uma conversa criança. dos outros. Eu era uma criança que vocês não vão acreditar. Eu já cheguei a me esconder atrás da porta de tanta vergonha que eu tinha de pessoas. Eu era muito caipira, tímida. Nem parece a mesma pessoa, né? Que fala mais que o nome da cobra. Não. E pagava na faculdade pra fazer seminário ao invés de entregar trabalho escrito que gosta de falar. Teve uma virada em algum momento, mas quando eu era. Mas é por isso, é porque eu cresci sem muita criança em volta. E eu era bem sozinha. E aí eu tinha medo de pessoas, eu não conversava com as outras crianças. Eu era uma criança tímida, não era uma criança entrona. Eu era uma criança quieta. Estranho, mas é verdade. Você falou assim, eu não conversava com outras crianças, eu achei que você tinha falado assim, eu não conversava com outras crianças. Aí você ia dizer assim, eu conversava só com os espíritos. Que horror! Só você Meu conversava amigo só com os meus amigos imaginários. Tava me livre, eu nunca demorando tive- pra chamar espírito nesse podcast, né? Eu não tive amigo imaginário, não. Deus é mais. A gente gosta de drogas, espíritos e ETs. Temas Não, ET eu não recorrentes gosto, aqui. não. Não gosto de ET. Aí vem a Luísa e põe ET. Eita. ET, pode dizer isso? ET. Já estamos falando sobre o que não gostamos nas personagens crianças e tal. Que tal agora a gente vir com indicações com as melhores, piores personagens crianças? Uhul!
Isso é que eu chamo de deixa em Luiz e nós nem combinou. Isso daí é todo o universo que conspira para o bem de nosso podcast. As piores crianças, eu não sei dizer se esse pode ser considerado pior, porque assim, ele tem uma inocência da ignorância, né? Vamos lá, vamos explicar o porquê. Ele tem uns pensamentos bem errados, mas isso é justificado pela criação que ele tem. Eu estou falando do Totli, o personagem principal do livro Festa no Covil, de Juan Pablo Villalobos. É um livro que a gente está lendo em grupo numa leitura de livro viajante, que inclusive está seguindo o seu rumo final ao destino Vila Marque, que é o dono, quem passou esse livro para a gente. Eu fui uma das primeiras a ler e eu fui surpreendida com essa história desse garoto. Vive no México, em um palácio, e ele sabe muito bem que tem dinheiro. Ele entende toda essa riqueza à volta dele. Ele é filho de um traficante e ele tem pouca convivência com as outras pessoas. Olha aí a Thaís aí. Meu Deus do céu. Medo. Quem me dera, se eu fosse filho de traficante, eu tinha dinheiro, eu era pobre. Vivia sozinha aí, torna as pessoas meio psicopatas, querendo ler livro de gente Mas o meu doida. pai não ficava matando pessoas e traficando drogas e matando pessoas. Entendi. E aí o Totli, pelas suas contas, no convívio com muitas pessoas, ele conhece um total de 13 ou 14 pessoas. Ele tem os horários rígidos dentro desse palácio, então ele tem uma vida muito regrada. Ele não pode sair, ter contato com outras pessoas, porque, digamos assim, ele é o príncipe do tráfico, mas ele não sabe ainda. Sabe e não sabe. Ele sabe que tem riqueza e sabe que tem alguma coisa errada. Então, assim, eu acho que o grande trunfo desse livro é que ele mostra os contrastes. Que ao mesmo tempo em que Totli, ele é apenas uma criança que deveria ser inocente, que deveria ser pura, que deveria ter essa inocência mesmo, né, que diz, ele narra todos os acontecimentos ao redor dele, mesclando a fantasia que ele cria com as observações brilhantes para a idade dele, né? Ele, por exemplo, cita sobre os cadáveres que ele já viu. Ele não fala que levaram tiros, eles falam que tem orifícios nas pessoas, que as pessoas vazam e aí elas viram cadáveres. Então, assim, a narrativa é justamente permeada por essa inocência dele, no momento em que ele descreve a morte dessa maneira, mas ao mesmo tempo sabendo que aquilo é uma morte. Enfim, é um livro, que nem eu falei, é marcante justamente por causa desses contrastes, da inocência da criança, ao mesmo tempo com o nefasto. Na verdade, o hobby dele é ler palavras no dicionário e gravar palavras difíceis. Então, ele usa muito nefasto, isso é nefasto, e a vida dele é muito nefasta. Esse livro é um manual de como criar adultos e como são formadas essas pessoas que matam. Ele acha que é normal, sabe? Eu fiquei pensando muito nisso. Eu falei, gente, é assim que se formam essas pessoas sanguinárias, sanguinolentas, que matam as pessoas e não estão nem aí, acham que é normal. É bem o príncipezinho sendo formado, e dá medo, porque você começa a pensar que tem muito príncipezinho aí do tráfico sendo formado desse jeito, e vendo a vida desde pequeno desse jeito, e não tem outro jeito a vida dele vai ser essa quando crescer, entendeu? Pesadíssimo. Então, gente, eu também achei essa leitura muito marcante, assim, eu fiquei fascinada lendo. Eu acho que o Juan Pablo aí, o escritor, né, ele teve uma maestria de contar essa história aos olhos do Totili. E é muito louco, né, porque ele fala isso, porque ele adora colecionar palavras novas, né, e ele é muito inteligente, ele realmente é muito inteligente. Mas todas essas palavras que ele coleciona novas foi me dando muito nervoso, porque são todas palavras muito violentas, muito... pesadas. São muito pesadas, né, como nefasto, né, ele adora essa palavra, assim, falar... E na verdade, porque aquele ambiente dele é dessa maneira, né? E aqui a gente estava comentando, a gente até falou como nossa formação como leitoras, como que foi, que como nossos pais influenciam a nossa formação, tanto como leitora como pessoas, né? O nosso meio influencia. E é exatamente isso, o meio dele tá influenciando ele pra crescer achando que é o dono do mundo, que ele pode ter tudo. Ele não tem a liberdade dele, né? Mas ele tem tudo o resto que ele quiser, ele pode ter.
E ele também acredita que as pessoas vão ser descartáveis. Ele vai acabar acreditando nisso, né? Como a Thaís falou, porque naquilo que ele vive as pessoas são assim, dessa forma, descartáveis, né? Então é uma história muito, muito forte, assim, uma leitura recomendadíssima. E é muito doido ver essa construção, porque meio que às vezes a gente fica com pena dele, né? Porque ele tem pouco contato com humanos, tem pouco contato com amor, assim, né? Com atenção, mas ao mesmo tempo você fica com medo também do que vai virar esse menino, né? E retomando o que eu comentei no começo aí da minha fala a respeito do Totley, justamente é aí que a gente fica nesse impasse, porque a gente não sabe se ele é um menino mau ou se realmente o meio dele... Então, assim, eu acho que fica, na verdade, bastante claro que o personagem ele é fruto do meio em que vive e ele possui já traços... Existencialismo aí. E ele já possui traços de um sociopata e usa o tom de deboche na sua narrativa e no seu dia a dia. E outro ponto também importante que eu percebi nesse livro que tem uma ausência muito grande de personagem feminina, né? Para justamente trazer esse equilíbrio, o amor, o carinho em que ele vive ali, né? Tem só a empregada lá, que é uma senhora mais velha, e o resto é ele com o tutor dele e as pessoas ali que estão à volta. Tem essa figura, né? Sim. Tem um pouco dessa figura e que ele chama de paterna, patético, carinho, né? É né? patético, porque ele ensina as coisas, daí ele tipo, acha um saco ter que aprender, enfim. Ele é um personagem difícil e terrível justamente para nos mostrar as mazelas em que nos deparamos aí em situações em alguns outros países ou até mesmo nos nossos, como a Thaís disse. A gente tem uns príncipezinhos aí que a gente não conhece, mas que estão sendo criados. Temos que pensar nisso. Fica aí o agradecimento pro Vila, né, que foi a pessoa que proporcionou esse livro viajante. Vila, escuta a gente, porque certamente seria um livro que eu não leria, assim, não teria me chamado a atenção, e foi uma experiência incrível aí essa leitura. Foi um oferecimento do Vila Mar, que é amigo nosso, e inclusive ele está na lista dos 50 livros da Volta ao Mundo da TAG. Então é por isso que a gente acabou separando esses livros aí para ler, e ele tinha esse exemplar e presenteou a gente aí com essa brincadeira de livro viajante. É um livro para se pensar. Já que a gente está falando de pequenos psicopatas sendo formados, o que eu escolhi para esse, na verdade, ele é um adolescente, mas durante a leitura, para mim, era uma criança. Eu não sei se é pela forma com que ele foi criado, mas enfim, vou falar um pouquinho aqui sobre o personagem Frank. É um garoto de 16 anos bastante incomum. Ele vive com o pai em um vilarejo afastado numa ilha escocesa e a vida deles, para dizer o mínimo, não é nada convencional. A mãe dele os abandonou anos atrás e o irmão mais velho está confinado em um hospital psiquiátrico. E o seu pai é um excêntrico sem tamanho. Para aliviar as angústias e frustrações, o Frank começa a praticar estranhos atos de violência, criando bizarros rituais diários onde encontra algum alívio e consolo. Abandonado à própria sorte para observar a natureza e inventar sua própria teologia, à maneira de Robinson Crusoe, Frank desconhece a escola e o serviço social, já que seu pai acredita na educação natural, recomendada pelo filósofo do século XVIII Jean-Jacques Rousseau, e apresentada em seu romance Emílio, ou Da Educação, que sugere que as crianças devem crescer entre as belezas da natureza, permitindo que elas se deleitem com a flora e a fauna. A natureza humana seria boa a princípio, mas corrompida pela civilização. Então, o que acontece nesse livro? Foi comprovado que essa teoria do Rousseau estava errada. Porque, sabe esse negócio do moleque lá que o meio, ele interfere? Nesse aqui, o pai dele deixou ele largado na natureza e deu muito certo também. Nossa, deu muito ruim, mas deu ruim num nível que eu comecei lendo esse livro assim, porque ele é meio que fluxo de consciência desse personagem, esse moleque. Ele é um psicopata nato, ele judia dos bichos, ele faz uns rolê, ele tem umas paranoia mental tão absurda que, pra quem gosta de ler coisas sobre psicopata, gente doida, você fala, esse aí, se existisse, tinha nascido ruim. Mas aí, depois, no final, existe um plot twist em que você descobre o motivo pelo qual o moleque virou um psicopata. E é um motivo que eu não vou contar, porque senão eu iria estragar o livro e a experiência de quem vai ler. Mas que o meu queixo veio parar aqui e ele nunca mais veio parar aqui embaixo, assim, ó, caiu e ele nunca mais voltou. Então existe um motivo pro moleque ser psicopata, porque ele estava frustrado com uma coisa lá. Mas assim, gente,
Que medo. Ele não tá nem aí pra judiar de bicho, ele não tá nem aí pra pensar em fazer coisas escabrosas com pessoas em níveis bem pesados. O moleque é um psicopata. Assim, não tem muito o que falar. Provavelmente ele sempre foi um psicopata. E esse negócio dele viver na natureza não funcionou. Assim, deu bem errado. Deu ruim, porque ele só pensava tonteira, ele só fazia judiaria com os bichos, ele só criava umas coisas muito loucas pensando em matar as pessoas que ele nem conhecia, enfim. Deu errado. Eu acho que esse foi o pior criança / adolescente aí, deu uma roubada, porque pra mim eu jurava que ele era uma criança, mas no livro parece que ele tem 16 anos, mas tem cabeça de 10 no máximo. Ele é bem infantilizado, apesar das maldades que ele pensa. Foi o pior personagem, não só a criança, mas criança é o pior, mas olha, tipo, tá entre os piores dos adultos que eu já li, assim, de longe. Esse livro é bem pesado, assim, é só pros fortes. Curiosíssima pra ler. Eu não. Isso que eu ia falar. Eu pensei, já tenho a mínima vontade de conhecer esse moleque psicopata, não. Obrigada. Passo. Ficou louco. É mais uma edição da Dark Side, né? Acho que é um dos livros bem antigos da Dark Side. Faz um tempo que eu tinha ele, já faz um tempo que eu li também. Uns 2 anos que eu li. E é muito bom. Impressionante como o autor fez uma boa pesquisa de psicopatia. Porque o moleque, ele tem todos os traços que você ouve quando você ouve falar, porque psicopata é assim assado, judia de bicho, tem vontade de botar fogo nas coisas, faz xixi na cama, essas coisas. Ele faz tudo. E os pensamentos são absurdamente psicopáticos, você fica, meu Deus. Fazia xixi na cama e não sou psicopata. Então, mas é um dos indícios. São 3 indícios de psicopatia, mas quando você é criança. Fazer xixi na cama, gostar de botar fogo nas coisas e judiar de bicho. Não, eu só fazia xixi na cama. E Então tive tá bom. piolho. Não, mas piolho todo mundo teve, eu também tive. Tá, então eu sou uma criança normal. Obrigada. Obrigada por esclarecer isso, senhora. Querer dar arsênico pras pessoas talvez seja um outro indício. Queria dizer nada, não. Também. Gente, é piada, né? Vamos combinar? Vamos, que eu não sei nem onde que compra esse negócio. Como é que faz? Eu acho que não compra mais, no caso. Não, aí, tá vendo? Então como é que eu vou fazer um negócio aí? Não dá nem pra eu fazer, ó. Não dá. Droga. Aquelas não dá nem pra eu fazer droga. Ops. Então, gente, o meu personagem que eu lembrei, eu acho que eu não conheço muito os personagens, assim, psicopatas, igual da Thaís aí. Mas eu lembrei de um que também é nessa faixa da adolescência, que é quando eles se conhecem mais ou menos, que é o Boris, que é o amigo do Theo Decker em O Pintacilgo, que é um livro maravilhoso, escrito pela Dona Tartt. A sinopse dele é outra sinopse que engana geral, porque tu lê a sinopse e acha que é um negócio sobre um crime, história da arte, negócio, um roubo de uma pintura, o Pintacilgo e tal, mas na verdade é muito mais uma investigação humana, assim, e a gente acompanha vários anos esse personagem do Theo. E na adolescência dele ele conhece esse amigo Boris, e, gente, pensa num personagem doido, mas é doido, menino, é doido. Ele apresenta tudo que é errado que o Theo faz, foi o Boris que apresentou, tá ligado? Foi aquele menino lá. E eles bebem, eles roubam, eles usam drogas, e tudo ali na adolescência novinhos ainda, tipo 14 anos, 15, tudo errado. E ele é um personagem muito curioso. O livro é norte-americano, né? E o Mas Boris, ele é lá do leste europeu, assim. Eu não tenho certeza se ele é ucraniano ou polonês. Não sei, mas é desses bandas aí. Ele adora ler O Idiota, do Dostoiévski. Ele lê esse livro. E na análise dele, esse livro, O Idiota, ele mostra como que não adianta você ser boa no mundo. Porque às vezes você é boa no mundo e você se ferra. Então quer dizer o quê? Quer dizer que você pode ser mal e se dar bem. Essa é a leitura de mundo dele. Nossa, que filosofia maravilhosa, hein? Uhul! Entendi agora. Tá bom, então. Agora tudo faz sentido. Por isso que eu tenho feito errado durante 39 anos, meu Deus. Por isso que eu tô fodida na vida. Mas então, querendo sabe ou não... aquela sagacidade que a gente viu das outras crianças? Mas querendo ou não, esse moleque não tá errado, não. Ele só descobriu isso, tipo, muito antes, viu? Né? Controverso, né? Controverso. E aí o Theo é aquele amigo depressivo que vai na onda do outro, e o outro assim, tipo, uou, vida louca, vamos beber aqui e tal. E eles são muito viciados em vodka, eles bebem demais, gente, uma coisa assim muito doida.
E aí esse personagem depois eles se reencontram, depois que ele tá adulto. E aí você descobre uma coisa que ele fez na adolescência e que tu fica assim, meu Deus do céu. Esse nível aí do... Só nas minhas reações, gente, pena que não é filmado isso, porque só tem caras e bocas minha aqui com... Vocês estão perdendo a Luísa pulando na cama também. Não é só a Camila que pula na cama nos episódios. Empolgada. A Luísa também está pulando na cama, porque, meu Deus do céu! E as mãos assim, ó, de italiano, igual eu. Exato, assim, exato. ó, eles estão vendo também, viu? Assim, ó, as mãos de italiano. Todo mundo sabe como é que é mão de italiano falando. Exato, exato. Então, esse é um livro que me empolgou demais. A maioria das pessoas acham ele muito chato, muito... Mas eu me empolguei demais com esse livro. Só que realmente a parte mais empolgante é dessa adolescência aí louca deles, porque aí depois o Theo fica longe do Boris e aí ele entra no marasmo, que é talvez seja essa parte mais difícil de ler. Mas vale bastante a pena a leitura, e o Boris é uma criança / adolescente aí, muito louco, queria o idiota e tinha uma visão de mundo muito única. Fica a dica. Acho que eu gostei do Meu Boris. Deus. Fica a cidade lendo Dostoiévski, não deve ser muito bom da Não, ideia. e era tipo uma releitura. Não tem como assim, ser bom da sabe? ideia ler Ele... Dostoiévski. Era uma releitura, era uma coisa Então, muito doida. por isso que bugou o cérebro do moleque, gente. Tá explicado. Como é que você lê Dostoiévski com a cidade? Não tem preparo. Não tem preparo psicológico. Não. Eu não tenho preparo psicológico. Mas foi o Boris que... precisando ler esse livro logo, então, né? Pois é, foi o Boris que me deu vontade de ler o Idiota. Eu li ainda? Não, eu não li, mas me deu vontade. Eu nem tenho ainda. É porque ele é caro. O duro é só conseguir comprar o Idiota. Também não tem. Bem, nessa pergunta eu vou ter que ficar de fora, porque não tenho no meu repertório nenhuma pior criança ou algo que chegue perto disso. As que vocês disseram são maravilhosas. Então, não chego nem perto de nada disso. Bora pra próxima. Vinheta! Pra Camila, que não tem nenhum pentelho nas leituras dela. Pois é, cadê essa? Mas eu achei estranho, porque tem sempre uns personagens malucos e as mulheres que dão tiro nos outros e não sei o quê, e não vai ter uma criança pentelha? Não tem uma criancinha pentelha, gente? Não. Mas eu tenho um bom arsenal de fantasias, né, comprados, e com certeza eu encontrarei algum pirralhento, né, que come catota e é chato pra caramba, e eu venho em algum episódio falar sobre ele. Pode deixar. Então, seguindo, eu queria trazer, talvez, uma possibilidade de treta literária. O que de achar acontece com os pais nestes livros protagonizados por crianças? Porque, geralmente, quando a gente vê essas crianças em altas aventuras, os pais estão bem longe delas. Você sente falta de livros que explorem mais o universo familiar e com interação entre adultos e crianças? Ou não? Pra você está tudo bem assim? Olha, eu acho que vocês não lêem os mesmos livros, brincadeira. Tem algumas cenas, assim, que às vezes tem hora que eu me pego pensando, eu fico assim, gente, cadê o pai dessa criança? Às vezes acontece de eu ficar tipo, onde é que tá? Onde estariam os pais dessa criança? A criança tá lá o dia inteiro fora de casa. Vou até aqui deixar minha menção honrosa, aproveitando falar de It, a coisa, que é um dos livros preferidos, que eu não soube escolher uma criança só, então por isso não tem nenhuma criança aqui nessa lista deles, porque eu não sei escolher uma só, porque eu amo todos assim. Só que eu ficava me perguntando o tempo todo, gente, como é que os pais dessas crianças deixam eles tudo sozinho o dia inteiro combatendo o capiroto do Pennywise sozinho? Eu te respondo. Eles estavam impregnados, absorvidos pelo capitalismo do nosso mundo. Porque eu digo pra você, justamente. Minha mãe também trabalhava, ela saía eu também ficava cedo, sozinha. Exato. Ela saía cedo e só chegava à noite em casa. E digo à noite, 9 horas da noite. Não era 6 horas, 7. Sim. Mas é porque na nossa época, aquela velha, na nossa época, eu não sei o que acontece, porque a gente podia hoje em dia sozinho. você não deixa mais criança. Exato. A gente podia ficar sozinho, que ninguém invade nossa casa e levar nós embora, sabe? A gente brincava na Tinha rua, os ninguém vizinhos roubava, olhando. Não, mas agora conselho tutelar existe, né? Que eu morava numa rua ali nos ingleses, que uma criança ficou 3 horas sozinha e chamaram conselho tutelar, porque ela ficava, sei lá, 2 horas, 3 horas sozinha. Puf, se fosse chamar o conselho tutelar pra mim, tava lascado. Tava em casa, limpando a casa, fazendo comida.
Chegava da escola, ia limpar a casa, fazer comida, deixava a casa Não, limpa. a gente lá em casa, nós éramos em 4, a minha mãe chegava, a louça ainda tava na pia, porque a gente deixava pra lavar a hora que ela tava chegando. Ela virava o carro na esquina, a gente corria pra casa e começava a fazer. Aí a gente tomava umas bifas de vez em quando ainda, porque não tinha feito eu já fiz tanto isso. Mutirão. Quem nunca fez um mutirão em casa com os amigos pra limpar a casa tudo correndo eu nunca em 10 fiz, não. minutos? A adrenalina minha era quem conseguia chegar primeiro no banheiro, trancar a porta e fingir que tava tomando banho, pra não apanhar. Nossa, eu já fiz mutirão. Eu já fiz. Sabe por quê? Porque eu tava lá na minha pré-adolescência com 11, 12 anos, eu ia pra casa das minhas amigas que moravam longe pra caceta, assim, tipo, do outro lado da cidade, se bem que a cidade não é tão grande, mas eu ia de bicicleta e ficava o dia inteiro na casa das minhas amigas, aí elas iam pra minha casa, a minha mãe chegava, tava cada uma num cômodo limpando as coisas, porque minha mãe tinha deixado pra limpar a casa, eu tinha ficado aí lembrando que minha mãe tava lá engolida pelo capitalismo para poder formar uma pessoa, alimentar, dar um teto e uma educação para pessoa que aqui vos fala. Então, geralmente esses pais estão aí, engolidos no capitalismo. Pois é. Os pais de It provavelmente estavam que eram anos 80, né? Outro rolê. Mas, por exemplo, se a gente for escrever hoje um livro, já não seria mais assim. Mas eu não ligo tanto pra questão da interação, voltando à pergunta da Luísa aí, porque eu até acho que os livros, pelo menos os que a gente citou aqui, os que eu li, Sol é para Todos, a Ada, coitada, teve uma interação horrorosa com a mãe dela, antes não tivesse tido. Mas existe aí uma interação, sabe? Entre os pais aparecem, eles estão ali, mas o foco é nas crianças. Então foca nas crianças lá. Eu não sei. Uma coisa que eu sinto falta, talvez, é aquilo que a Luísa falou mesmo. Ela falou que às vezes o que tem no Sol é para Todos, dessa interação entre os pais, talvez não tenha em outros livros, essa coisa legal da família e de como os pais ensinam as crianças. Não sei, eu gosto do foco nas crianças mesmo. Eu acho que dependendo da história, interação com os adultos só estraga tudo, entendeu? Porque as crianças estão lá, bem backyardigans, construindo as aventuras dela, construindo os mundos dela, correndo. E tipo, pra mim, que as crianças vai no bairro, aí pega a casa daquela velha que é solteira e rabugenta, aí eles ficam criando várias teorias, falando que ela é do mal e não sei o quê. O filme que eu amo é A Casa Monstro. Nossa, eu amo aquele filme. Aquele velho rabugento, a casa que é o demônio. Então, e eu acho que acaba acontecendo tipo igual numa tirinha do Calvin e Haroldo, quem não sabe vai procurar saber, em que os adultos decidem que o Calvin é muito hiperativo, porque ele cria as aventuras dele e começa a dar Ritalina pro menino. Aí quando o Haroldo chama ele pra brincar, ele fala que ele não pode. Aí o Haroldo, lentamente de tigre, ele começa a virar um bichinho de pelúcia. Então, às vezes, os adultos chegam pra acabar com a graça das crianças. Então, pra mim, a não ser que as crianças queiram virar detetive e sair querendo exorcizar capiroto, igual no It, ou querer desvendar assassinato, aí sim tem que ter presença de um adulto. Eu acho que adulto não precisa aparecer, não. Pode continuar lá trabalhando, entendeu? Vivendo seu mundinho capitalista triste pra caralho, entendeu? Deixa as crianças. Deixa. Que o mais doído de It é que parece que tem um rolê, parece não, existe um rolê na história de que é proposital a apatia dos adultos. Tipo, os adultos veem as crianças se lascarem e eles ficam lá só olhando porque o It está agindo nos adultos de um jeito que ele não consegue agir nas crianças, e por isso as crianças que podem salvar o mundo. É muito lindo aquele livro! Eu amo aquelas crianças. Porque adulto já não tem mais alma. O Clube dos Otários é tudo pra mim. Eu não precisava desse teu berro, filha. Obrigada. Se eu me assustar com esse negócio alto nas minhas orelhas, você vai ver o teu. Eu acho pouco. Olha, deixa eu falar. Então, eu acho que os livros que eu leio têm, às vezes, algumas relações com os pais. Sim, como a Thaís comentou, mas tem situações em que eles são órfãos, e aí são criados por tio, tia, orfanatos, enfim. Mas eu não sinto falta, não, porque talvez, como a Camila falou, dependendo da história, é o foco imaginativo mesmo da criança que vai trazer todo o enredo, né? Então é o deslumbramento, a fantasia, a coisa toda, o imaginário da criança e tal. Então eu não fico me perguntando muito dos pais, não. Mas sim, de vez em quando tem algumas situações em que a gente acha tão absurdo que fala, nossa senhora, mas né, essa criança não tem pai, não tem mãe, não tem ninguém ali observando, né? Algum adulto, senhor. Mas
No meu caso, das minhas leituras, acredito que varia bastante. Tem relações, não tem relações porque são órfãos, ou tem situações em que não faz diferença porque ela está ali vivendo uma fantasia, uma coisa que os pais, obviamente, não iriam entender ou participar daquilo da mesma forma. É isso. Pois é, surgiu essa pergunta porque às vezes eu também me pego pensando assim, como vocês comentaram, de cadê os adultos nessa história, cadê os pais, né? Porque às vezes eles estão lá sofrendo, quase morrendo, estão se matando lá no meio da história, e aí você pensa, meu Deus, vai morrer, os pais não vão saber o que aconteceu aqui. E aí foi nesses momentos que eu fico pensando assim, e aí às vezes o que me irrita também, não sei se irrita assim, mas enfim, eu sinto que parece que há personagens pais que são tipo de papelão, assim, porque não é nem real o negócio, assim, realmente é só enfeite, sabe? Tipo, tá ali só pra constar que tá ali e, assim, o escritor não desenvolve nada, assim, sobre eles e tal, e nem as poucas coisas que é falado sobre os pais, tipo, não fica muito real. Por isso essa é a minha pergunta, assim, se vocês não se sentem incomodadas às vezes. Mas aí eu tava pensando que talvez seja um pouco das minhas leituras com crianças, que geralmente são histórias de fantasia, né? E aí, nesses casos, realmente quase nunca aparecem os pais. Então, acho que por isso que a minha referência é que, tipo, eu nunca vejo interagindo pai e criança, assim, a não serem raras exceções, ou como é o caso de O Sol é para Todos também, né? Que tem essa interação. E aí eu também tava lembrando, outra questão é que tá em alta agora muitas séries, não sei se exatamente agora, porque eu estou vendo agora séries desse tipo, em que aparece tanto narrativas da mãe, ou enfim, dos pais, com a da adolescente ou criança, assim. E aí a gente vê essas duas histórias se entrelaçando e como são contadas de formas diferentes, né? Eu não sei, eu acho que talvez um livro assim também seria interessante. Ginny Só Georgia. Sim, essa mesmo que eu tô vendo. Posso falar? Eu tava com o dedo erguido. Eu só fiz uma observação minúscula. Bem em cima de mim. O problema é seu, vai. Só uma observação a respeito disso, Luiz, é que se você prestou atenção nisso, quer dizer que você já é adulta e você já perdeu a capacidade de se admirar com as coisas do mundo. Se você tá procurando os pais lá, é porque você já é adulta e falou assim, meu Deus do céu. Surprise, motherfucker. Já tá querendo cuidar das crianças já, quer dizer que Precisa ser assim, então, na cara, né? Ué, gente, mas é isso. Quando a gente se torna adulta, a gente começa a pensar nas coisas mais responsavelmente, e aí a gente começa já a analisar. Pessoal, meu Deus, cadê se fosse meu filho, eu não ia estar fazendo isso, não. Já começa a ter essas análises críticas, assim, desse jeito. A Louise já perdeu a alma e tá sendo infectada pelo Pennywise. Eu só queria falar isso. Pois é, o Pennywise ele só tem poder sobre os adultos. Queria te falar nada não, Luiz. Já era. Eu não posso discordar, porque no começo do episódio eu tava falando que eu queria cuidar do Harry e da Gina, né? Porque... Eu acho que você tem razão, Maia. Eu não tinha chegado a essa conclusão. Gente, vamos encerrar por aqui, porque eu vou chorar e ter uma crise existencial. Gente, vamos encerrar que eu preciso chorar no meu quarto em posição fetal. Desculpa, gente, mas é a realidade. Vocês ficam me chamando de chatona, de véia, não sei o quê, mas eu pelo menos tenho consciência da minha chatice, da minha velhice. Porque quando eu começo a ter essas análises assim, eu falei assim, putz, eu me tornei meu maior pesadelo, a minha mãe. Gente. Pausa dramática pra Louise, que acabou de descobrir que ela virou adulta. Desculpa, amiga, a gente tem que te contar isso. Aos 25 anos que ela nem sabia que era 25. Eu só queria dizer, gente, que ser adulto não compensa, tá? Eu já cheguei a essa conclusão tem alguns anos e eu não canso de dizer que eu não gosto de ser adulto. Aproveitando que a gente está falando aqui sobre personagens infantis, crianças que por acaso estejam nos ouvindo, continuem crianças, tá? Porque realmente a Thaís aí falou uma real, ser adulto não compensa. Aproveita e vá brincar na rua, vá dar trabalho, vá ler um livro, vai criar coisas da sua imaginação, vai ser criança porque vale a pena ser criança. Pagar boleto. Eu queria voltar a ser criança. Não, a pior coisa da vida adulta fui eu hoje, tendo que contestar uma multa que alguém tomou, que adulterou a placa, clonou a placa da minha moto, e eu tenho que ficar o dia inteiro atrás do filho da puta desgraçado, maldito, dos infernos, que... Certeza que era uma criança. Pra provar que eu não tomei a multa. Não, criança, adulto, tem a foto do filho da puta desgraçado numa moto que não tem nada a ver com a minha. Mas enfim, tá vendo, gente? Ser adulto não compensa, você tem que resolver essas merdas. Não gosto de ser adulto, queria ser criança.
Por isso que eu gosto de livro com criança, porque aí a gente volta. Legal, eu acabei de dar um recado aqui pras crianças, a menina fala filho da puta, vagabundo, sem vergonha, não sei o que lá, e vai ser ótimo se crianças ouvirem isso. Vai ser. Vai ser lindo, É isso aí. Então, gente, vamos para nossa última rodada, depois dessa crise existencial que a Mai me colocou, que eu descobri que eu sou adulta, e por isso que eu fico achando cri-cri histórias de fantasia. Vamos para nossa última rodada de livros com as melhores personagens crianças. Bem, na minha última indicação, eu vou indicar a coleção, né, do Único e Eterno Rei, do T.H. White, que conta a história do rei Arthur, né, desde a sua infância até a fase adulta. E o primeiro livro que eu li, que é A Espada na Pedra, fala principalmente dessa fase da infância do Arthur, que é ele tendo as lições dele com o Merlin, ele interagindo com o pessoal do castelo, as aventuras dele na floresta, tem uma parte lá que o Merlin faz ele nadar e conversar com os peixes. Então você vê como que isso tudo vai criando lições na cabeça do Arthur que o levam a conseguir tirar a espada da pedra, né? E a deixar todo mundo de boca aberta. Como assim uma criança conseguiu arrancar a espada na pedra, sendo que tá aqui, já virou até um concurso para ver quem que ia ser o machão que ia conseguir. Chega esse pirralho magrelo das cambitas finas e me arranca essa espada. Como que aconteceu isso? Então eu acho que é muito fofinho, muito bonitinho e só leiam, gente, é muito legal. Cambita fina. Eu tô rindo até agora das cambitas finas. O molequinho das cambitas finas foi lá e tirou. Parece muito boa a história mesmo. Adorei. Eu não sabia que tinha essa versão de Arthur infantil aí. Eu achei bem legal. Descobri. Camila. Nossa, mas ela já falou aqui, minha filha, umas 1000 vezes isso aí. Inclusive, essa coleção foi a que inspirou a Emma Roberts a escrever Harry Potter, da forma como foi escrita, e também o Tolkien a fazer toda a aventura assim da infância até a romance de formação, chama. Muito legal. A fantasia, no caso daí, né? A Luísa já comprando. Olha aí, ó, o dedinho nervoso. Luísa, sai da Amazon. Olha lá. Safada. Burguesa, safada. A minha última indicação vai para Mary Lennox, que eu não sei se vocês vão reconhecer pelo nome, mas com certeza vai reconhecer do filme. Ela é a personagem principal do filme e do livro, filme que é adaptação do livro O Jardim Secreto, escrito pela Frances Hodgson Burney. A Mary Lennox, ela é uma inglesa, mimada, rancorosa, ela é mandona, mas, além de tudo isso, ela é inocente. Tem aquela inocência de criança que a gente gosta. No começo do livro, né, ela é uma pequena garota de 9 anos e está sendo mandada para Misselthwaite Manor após acordar e ter se deparado com seus parentes e vizinhos mortos por uma cólera. Então, é cólera? No livro é cólera, é que no filme é terremoto, né? Tá, já confundi tudo. No filme dá um terremoto lá, quebra tudo e sim, só que ela fica que a família dela morre, que eles estão lá não sei onde, no Egito e no Egito. Índia. E aí ela acorda e, né, e se depara com todo mundo ali da casa, seus parentes, seus pais, inclusive, estão mortos. E ela é enviada para viver numa mansão enorme, debaixo de um novo regime de regras. Então ela vai ter que lidar com esse ego dela, baixar a prepotência diante de uma nova vida que ela vai ter que trilhar sozinha. E no caso, né, essa história é bem conhecida aí, porque já virou sessão da tarde da Globo milhares de vezes aí. Então, assim, o que me encanta nessa personagem é que ela tem uma transformação muito boa, no sentido de que ela também era negligenciada pelos pais, que tinham dinheiro e deixavam ela de lado. Ela praticamente era criada pelas criadas dos pais, e ela tinha tudo aos pés dela, ao alcance das mãos e aos pés dela, literalmente. Quando ela vai morar nessa mansão sob a tutela do tio dela, ela se vê sozinha e tendo que se virar. E aí onde ela conhece o irmão da criada que cuida dela e também o filho do tio dela, no caso o primo, e aí se desenvolve uma relação de amizade, de afeto e de esperança
para a vida dela e tudo mais. Então, assim, essa personagem me marcou muito como telespectadora, e em 2019 eu participei de uma leitura coletiva do pessoal do Leia Ingleses, e a gente leu esse livro e me deparei de novo com essa singeleza desse livro, com essa capacidade de trazer um quentinho no coração nessa transformação que ela sofre, que ela passa diante dessa amizade com o primo e com o encontro de amor e afeto diante das pessoas com que ela convive. Então, para quem conhece o filme sabe do que eu estou falando, mas o livro também tem todo esse ensinamento de afeto e carinho e amor e de reencontro consigo mesma. Um clássico da Sessão da Tarde que eu assisti pelo menos umas 365 vezes. Eu também. O filme é muito fofo, o livro eu não li, mas o filme é realmente muito fofo. Gente, eu nunca vi esse filme nem li esse livro. Ai, não é da tua época. Ai, Luiz, credo. Nem no Você nunca assistiu o Jardim Secreto? Não, Nossa, eu inclusive assisti um umas dia eu 1000 pensei que eu vezes. tinha que assistir. Nossa, eu lembro muito da magia que o menino faz lá, que fica, Oya, Odoya, traga o meu pai aqui, liberte seu espírito. Nossa, eu lembro, Oya, Odoya. Meu Deus, ela decorou a fala, aí já é demais, até pra mim. Traga o meu pai aqui, liberte seu espírito, ele grita assim, é muito legal. Eu gosto, é um filme muito bonitinho, você com certeza vai achar ele na internet pra assistir. Assiste um dia, Luiz, que é muito fofo. É muito fofo. Vou ver. É um clássico. Bom, para a última rodada eu trouxe um personagem de um livro que eu li recentemente. É o livro Leve-me com Você, da autora Catherine Ryan Hyde. E ele traz duas crianças, só que eu queria falar mais sobre uma, que é o Seth, que ele é um menino muito educado e inteligente. E ele aprendeu desde cedo o fazer para se virar e cuidar do irmãozinho mais novo, já que eles tiveram que ir várias vezes para lares adotivos e orfanatos, porque o pai deles vivia sendo preso, porque ele era alcoólatra e acabava sendo preso dirigindo bêbado, enfim. Ele teve que aprender muito cedo a ser comportado. E ele tinha tudo para ser uma criança, com esse histórico do pai, enfim, tinha tudo para ser uma criança revoltada. E ele é exatamente o contrário disso. Ele é uma criança super madura, super educada. Assim, ele faz de tudo para os adultos gostarem dele, sabe? Só para dar um resumo da história, o personagem principal é um cara, tipo, de meia idade, professor de física. E o filho dele morreu no acidente. E ele tinha o costume de, todo ano, viajar de trailer, essas viagens que os americanos têm costume de fazer. Fazia umas road trips com trailer, com o filho, e ia para os lugares, para os pontos naturais turísticos dos Estados Unidos. E ele estava indo sozinho levar as cinzas do filho. O filho dele tinha morrido no acidente, ele estava indo levar as cinzas do filho, o trailer dele quebra, ele para na oficina do pai dessas crianças e acaba saindo de lá com as crianças tiracolo para fazer a viagem. E aí tem toda essa dinâmica desse menino, que é muito novinho, ele tem acho que 9 anos, e ele é muito maduro pra idade, e o irmão que nem conversa, tipo, o irmão que é 2 anos mais novo, nem conversa, assim, ele tá tão travado por causa desse monte de traumas que ele sofreu que ele nem conversa. E aí a gente vê essa dinâmica deles com esse cara que eles acabaram de conhecer, mais velho, enfim. E o Seth é a coisa mais... É outro que dá vontade de catar e levar pra casa igual a Ada, falar, não, vai ficar tudo bem. Vem cá que eu vou cuidar de você. Ai, gente, não dá nem pra falar, porque ele é tão educadinho. Ele é tão educado que ele fica perguntando as coisas que ele pode fazer, mas ao mesmo tempo ele é criança, então ele tem as curiosidades de criança. E aí ele começa do nada a conversar igual o Homem da Cobra, aí ele percebe que ele tá falando demais e fala, eu falei demais, né? Me avisa se eu estiver falando demais. Não, porque se você estiver irritado, eu paro de falar. Sabe, umas coisas assim? Tenho vontade de... Tipo, num potinho, de tão fofo que ele é. Então eu não poderia deixar de trazer o Seth aqui, porque ele é muito fofo. Gente, leiam esse livro, é de dar muito quentinho no coração. Eu não preciso nem dizer nada, né? Que eu quero ler esse livro já há bastante tempo, já estou com ele na minha lista já há bastante tempo também, e ele nunca tá barato, e eu preciso ganhar de alguma amiga minha muito legal, que gosta realmente de mim, que quer que eu conheça essa história. Pronto. Voltou. Ele estava esgotado. A Darkside reimprimiu. Então ele está disponível aí de novo. Tá pra jogo. Meio barato, vou colocar na minha lista de novo aqui para ver, acompanhar o valor.
Oi, Ele baixou um pouco no Dia do Consumidor, mas eu não sabia que era bom. Eu fiquei Nossa, é assim, muito bom. Eu li ele que livro é esse? dezembro. Ele tem duas partes. Tem a parte deles criança e depois tem a parte que eles vão crescer e aí vai ter o contrário. É muito, muito. Já que sabe aquele livro gostoso que você leia, cresce o coração e você sai uma pessoa melhor? É esse tipo de livro. Que assim, você aprende com a história. É muito fofo. Os dois crianças é muito fofinho. Legal é que a Nath, do Livros da Nath, criou até uma playlist com umas músicas para acompanhar quando ela fez a leitura coletiva desse livro, e eu salvei a playlist porque eu gostei bastante, umas músicas bem road trip, assim, sabe, de viagem, calma e tal, eu gostei bastante da playlist dela. E fora tudo isso, tem a viagem, você conhece os lugares, aí você lê ele com o Google aberto o tempo todo, que você quer ver os lugares, sabe, ver as imagens, é bem legal. Muito show, adorei a indicação, mais um para a minha lista de desejos da Amazon. Acontece. Então eu vou com a minha indicação, porque meu objetivo de vida nesse episódio, nesse podcast, é convencer vocês três de lerem O Nome do Vento, né? Nem Vamos! Gente, o legal é que dá pra fazer várias releituras até chegar ao terceiro, então é muito bacana, dá pra acompanhar por muitos anos essa leitura. Luiz, o homem só quer saber de jogar xadrez, Luiz. Nem vem, Luiz. Releitura, eu nem li o negócio, ela quer reler já o bagulho. Não, ela quer que você relê com ela pra sempre. Comigo. Exato. Tem mais o que fazer da vida, filha. Um juramento de amizade aqui, quase. Mas então, a personagem criança que eu precisava falar nesse episódio também é Colt, de O Nome do Vento. Na verdade, eu nunca sei como que se pronuncia o nome dele, tá? Porque é um negócio que é com Kvothe. Agora, como se pronuncia, eu não sei. Kvote. Colt. A gente fala do jeito que a gente lê. Kvote. Então, porque assim, né, a história é ele adulto contando a história, o objetivo de vida do Patrick Rothfuss, que é o autor, é contar essa história em 3 dias. Então é As Crônicas do Matador do Rei, primeiro dia, que é O Nome do Vento, As Crônicas do Matador do Rei, segundo dia, que é o segundo livro, O Temor do Sábio, e o terceiro dia ainda não foi escrito, né, meu querido escritor Patrick? Mas então não acontecerá porque ele morreu. Não é possível. Não, ele não morreu ainda, Thaís. Ele não morreu ainda. Tô falando do livro, não tô falando do homem. Ah, tá. Mas então, é em Nome do Vento que a gente conhece o Colt criança. E ele foi uma criança, perfeita. Sabe aquelas crianças extremamente inteligentes, espertas, assim, com a vida. E aí muito curiosas. E aí desde cedo ele aprendia com muita facilidade tudo. E ele era de uma família, de uma trupe, assim, que eles apresentavam, enfim, no mundo lá deles, que é criado, né, pelo autor, essa trupe, ela é bem conhecida, assim, são artistas que apresentam peças de teatro e são extremamente inteligentes e tal. Então, desde cedo, o Colt ele é envolvido com essas histórias. E também a se apresentar, em ser ator, em mudar suas características e tal. E em determinada parte da viagem ele conhece uma pessoa que tem conhecimentos da magia, do sistema de magia lá, que é feito lá nesse mundo, que é a partir de uma universidade que ensina. E aí essa pessoa se torna o tutor dele, né? Ele é um professor, Alberti, uma coisa assim. Então, desde esse momento, ele começa a aprender a magia, já bem adiantado, e aí o sonho dele já era entrar na universidade. Mas aí acontece uma grande tragédia na vida dele, uma tragédia gigantesca, e aí ele se torna um mendigo, assim, ele se torna uma criança de rua, daí vai toda aquela sofrência que a gente já dá pra imaginar, né? Que ele tem que pedir dinheiro, ele tem que roubar, tem que aprender a sobreviver sozinho. E ele é muito novo, porque ele aparenta ser mais velho, mas nesse rolê aí que ele tá tentando sobreviver à rua, ele deve ter uns 8, 9 anos, por aí, no máximo 10. E aí ele tem que se virar sozinho. E mesmo assim, depois ele consegue entrar, até que ele toma a resolução em entrar para a universidade, e ele ainda é bem jovem quando ele consegue fazer isso. Então a gente acompanha todo esse processo que nos ajuda a entender o Colt adulto, né? Que é um personagem bem complexo, que ele é um assassino, um herói, enfim. Então é muito legal conhecer essa história dele criança, e é muito assim... Ai, meu Deus, alguém segura no colo essa criança quando ele tá sozinho na rua, né? Você sente muita pena dele e tal. E é muito emocionante. E eu acho que por isso que a gente acaba se apegando também no personagem. Que várias vezes a gente falou de histórias
que a gente conhece os personagens crianças e depois acompanha eles adultos, né? Então a gente tem toda essa... o personagem ganha essa profundidade, assim, ao meu ver, quando a gente tem esses dois lados. Então tá aí uma criança, uma história bem bacana para se conhecer, mesmo que não tenha o terceiro livro, não é mesmo? Não li, enquanto não tiver o terceiro livro. Mas eu aí não tenho psicológico, porque você fala tão bem desse livro que ele deve ser realmente muito bom. E aí você vai ler uma história realmente muito boa, querendo saber o final, e aí não tem final. Daí só eu e a Camila pra criar as fanfic. Então, tem que fazer umas fanfic aí. Quem sabe, se tiver fanfic, talvez eu leia. Alguém quer comentar? Eu tô assistindo o ritualzinho do moleque. Aquela... Ai, que louca. Gente, a Mari tá fazendo uma magia negra aqui. O que ela tá invocando aqui pro podcast, pelo amor de Deus? Socorro, me salva. Invocando a Luísa aqui pra assistir o negócio. Ai, gente, você sabe como que é a cena? Eles lá no jardim, lá tacando na fogueira, lá endoidando tudo, lá jogando Você falando aqui do nada. Maravilhoso. É que eu liguei aqui, eu não vi que tava ligado o microfone. Vamos pro fim? Com muita, prestando muita atenção. Camila tá fazendo sinal da cruz agora que eu vi. É porque a Mai tá invocando um trem ali, a Camila tá se protegendo, filha. Goia. É igual o Chaves, 1 milhão de toda crise. Ah, é o filme. It's capable of extraordinary things. Now will you believe in the magic? Então, gente, é isso, nosso episódio com as melhores ou piores personagens crianças na literatura. Espero que vocês tenham gostado de acompanhar nossas indicações. E vocês também podem deixar seu comentário nas nossas redes sociais, também indicando personagens crianças memoráveis. E quais são nossas redes sociais, Thaís? Você encontra a gente no Twitter e no Instagram no @lit sem frescura. @LIT sem frescura. Deixem lá seus comentários, contem pra gente quais são as crianças preferidas de vocês na literatura. Vamos lá papear também por lá. É isso aí. Beijo, é isso aí, gente. Até o próximo episódio. Tchau, tchau. Beijo. Tchau. Você ouviu o Literatura Sem Frescura. Mas eu não tô me mexendo, gente. Eu tô mexendo no braço. Na bananeira. Bananeira? Só falou bananeira. Já nem sei mais o que eu tava falando. Me perdi na bananeira. Como é que é o nome da... Quando você assiste filme como ouvir é ouvinte e assistir assistente. Eu tô com essa porra da palavra errada.